Hello! Estamos aqui para passar a vocês 3 formas básicas para aprender inglês. Porque o inglês não é fácil, mas também não é difícil, desde que você siga um caminho correto. Porque se você faz aí o inglês no seu país, no meu caso no Brasil, fiz vários cursos de inglês. E ao final você chega aqui e você vê que você não sabe nada. Porque o inglês que a gente aprende lá é ensinado por brasileiro, primeiro ponto. A pronúncia é diferente. Então, fica difícil. Aí você acha que sabe, quando chega aqui eles não vão te entender. Isso é normal. E você, mas como? Se eu sou o melhor da turma, eu já fiz vários cursos, em toda a minha vida fiz curso de inglês. Mas aqui você não sabe. Por quê? Porque é diferente você aprender com brasileiro. Por isso que a proposta do nosso canal é trazer um nativo para ensinar, que ao mesmo tempo tá nos ensinando. Então, falar, aprender nativo, que é a proposta do canal, aprender a língua diretamente com o nativo no solo americano. Essa é a nossa proposta. Então eu quero que vocês acompanhem, segue o nosso canal, né? Dá um like, acompanhe e compartilhe. E aprender não é difícil. O que se torna difícil é você persistir em querer aprender. Mas como uma criança aprende brincando, nós estamos com a proposta de fazer o conhecimento e passar o conhecimento direto com os nativos, mas de uma forma bem light, uma forma bem tranquila, brincando, e vocês vão pegando o passo a passo. Tá? Então, não deixa de seguir o canal, tá certo? Então, nós contamos com a presença de vocês para que nós venhamos a continuar e seguir, e não vai pagar nada por isso. Só apenas segue o canal e dá um like, ok? Então, o primeiro passo, como todos nós sabemos, que a criança nasce, primeiro caminha, primeiro engatinha, depois caminha, depois começa a falar. Às vezes já está falando antes de engatinhar. E os pais começam a ensinar. Isso é natural, é básico. Só que vai ensinar a língua do qual os pais falam, evidente. E nesse caso, quando aprender o inglês, você está no Brasil, você não vai aprender. Então você aprende primeiro o português e depois você vai para a escola. E isso que é a grande sacada. Porque se você aprende primeiro o português para depois você ir para a escola para aprender a gramática, então porque nos cursos tradicionais de inglês, você aprende primeiro o verbo to be, começa com o verbo, e você vai esquecendo que você não sabe. Você tem que começar primeiro. Tem gente que quer aprender inglês, não sabe nem conjugar verbo em português, então não consegue. Realmente se torna difícil, mas não é difícil. Se você seguir o passo que a gente está propondo com o canal, né? Ensinar o inglês com o nativo, tá? Que não vai ter sotaque, vai ser efetivamente nativo, que é a teacher Loris, né? Tá conosco nesse projeto. E nós entendemos que se você atender os requisitos, que é manter a consistência, né, diária, né? Porque, voltando, como uma criança, você não consegue ensinar pronome para eles, você não consegue ensinar preposição, porque são crianças, não sabem nem falar. A mesma coisa é o erro que a gente identifica aí no Brasil e em qualquer outra língua, se você já começar com a parte maçante, que que é a gramática. Nós não, né? Vamos começar, por exemplo, se eu falar pen, você já sabe que é. Não vou traduzir, tá? Então, tudo que eu falar, se eu falar, por exemplo, Piper, você já sabe o que é. Então não vou traduzir, vocês também estão proibidos de traduzir. Então, e não adianta você falar, eu fiz 700 verbos, traduzi 700 verbos, estou preparado, porque não dá para levar por essa linha, porque o inglês é, às vezes, um radical, por exemplo, cantar, o verbo cantar. Cantar, o radical é cante, né? Então, tudo que vier depois, você vai saber que é cantar.
Só que já o inglês é diferente. O pedreira, você já sabe que o pedra seria o radical, né? Então, a diferença é que nós não estamos falando do português, nós estamos falando do inglês. Então, às vezes uma palavra do inglês significa três coisas diferentes, em contexto diferente e com a escrita diferente. Aí que se torna difícil. Mas uma palavrinha dessas, três palavras equivale a só uma só palavra. Então, três palavras escritas, às vezes, com você olhando, você pronuncia uma coisa só. Tá? Isso que confunde. Então, nós vamos apresentar e falar o nome. Celfone, apresentando. Não falando, não traduzindo. Esse é o nosso método. Não vão apresentar. Aí vocês vão entender. E no final, vocês vão estar como criança, sabendo de tudo. Você vê a aula, acredito que 8 ou 9, aula 5, você vai igual como criança, você pergunta o que é isso, a criança vai falando, né? E o que é isso, a criança fala. E então ela naturalmente, porque ela não vai, a criança não vai, voltando aqui, não vai na escola para aprender boca, nariz, olho, essas coisas, não vai, entendeu? Ela quando chega lá, ela já sabe o que é boca, o que é dor, o que é braço, o que é ombro, a criança já sabe. Então vai lá aprender gramática. Então aqui essa é a proposta. Então nós vamos ensinar vocês o inglês como se fossem crianças. Esquece o que vocês já aprenderam. Porque eu estou no básico 1, eu estou no avançado. Esquece tudo. Porque se o avançado aí, quando você chega aqui, você não fala nada. Igual a mim. Né? Então você percebe que aprendeu errado. Né? Então a forma errada. Então você tem que aprender como se fosse uma criança. E paulatinamente você vem progredindo. Então a ideia é essa, é uma ideia assim simples, né? Porque ninguém nunca fez isso antes. Porque eles não ensinam, eles querem que você não aprenda para vocês continuarem, né, os cursinhos proliferando aí. Né? Então não é essa a ideia é que você, tanto é que o nosso canal essas aulas são gratuitas, certo? Então a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Então o primeiro passo é você associar, e novo, direto ao ponto, associar o objeto ao nome em inglês. A parte do corpo ao nome em inglês. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo passo é você não traduzir. Você olhar para isso aqui e pensar em inglês, você vai saber que é inglês. Certo? Porque se você olhar para isso aqui e tentar traduzir, então o segundo passo é não traduzir. Tá, mas e só isso só? Como criança, não vamos inventar a roda, é coisa tão simples aprender o inglês. Por exemplo, o primeiro passo é você olhar para o objeto e associar o nome em inglês. O segundo passo é não traduzir, é olhar para o objeto e pensar em inglês, não pensar em português. Esse é o erro. Não pense em português, você tem que, em tese, esquecer a língua mãe, para você soltar a sua língua aprendendo o idioma que você se predispõe a aprender. Então, e o terceiro passo é o exercício diário. Tá? Que uma vez você preparado, uma vez você aprendeu aquilo, você não esquece mais. É como andar de bicicleta. Né? Você anda de bicicleta, mas você pode passar 20 anos sem andar. O dia que você pegar uma bicicleta, você vai andar. Essa é a diferença. Tá? Então, quando você aprende, né, traduzir 1000 verbos, 500 verbos, não é essa a ideia. A ideia é aprender. E depois você pode até esquecer, pode até parar de falar, mas quando alguém falar perto de você, você vai relembrar tudo como uma criança, como andar de bicicleta. Então, os 3 passos. Primeiro, olhar para o objeto e pensar em inglês. Não pode pensar em português. Segundo passo é não traduzir aquilo que você está escrevendo. Se você não traduz, associa a palavra ao objeto. E o terceiro passo é exercício. Nem diz o termo popular. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, palavras não pode ser centenas de palavras. No máximo 8 ou 9 palavras. Se você olhar os nossos vídeos, são vídeos curtos, mas você os foca. Tem outras palavras, mas tem as palavras-chave que a gente quer que vocês aprendam.
Então, essa é a dinâmica. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Gostado, inclusive, do meu chapéu. Esse aqui é o símbolo do 4 de julho, né? A independência aqui dos Estados Unidos. E eu quero que vocês seguem o canal e vão aprender a falar. Podem entrar em contato direto conosco, né? Pode entrar no privado se precisar. Manda coisa que a gente vai interagir, ok? Um abraço. Hello!